Falar de economia, porque já saiu o resultado da reunião do Fed, né, que é o Banco Central Norte-Americano, e agora a expectativa é para nossa aqui, a reunião do Copom, que vai definir a taxa de juros no Brasil. Nos Estados Unidos, meio ponto percentual na primeira redução desde 2020. O Jerome Powell negou que o banco tenha esperado muito tempo para reduzir a taxa, disse que a tarefa de levar a inflação à meta ainda não está cumprida. No Brasil, a expectativa é para a saída da taxa Selic, né? Quer dizer, há toda uma expectativa em relação a essa reunião entre diretores do BC, que define o novo patamar dos juros. O segundo dia de encontro entre os membros deve terminar por agora, são 6h20. Estamos aqui de olho, deve sair a qualquer momento a ata, né? Com o veredito sobre o nível da Selic. Felipe Salto, você que é bem informado, economista-chefe da Warren, nosso colunista em UOL Economia. E aí, tem informações? Já saiu, Felipe, ou ainda estamos realmente no aguardo? Boa noite. Tá no mudo. Tô ouvindo. Oi, pessoal, estão me ouvindo bem? Então, Sim, sim. ouvindo, e aí? Boa noite a todos aí, Diego, Sakamoto, todos que estão nos ouvindo. Dizer o seguinte, ainda não saiu a decisão do Copom, né? A expectativa aqui na Warren é que haja um início de aumento dos juros, uma alta de 0,25%, e isso tem a ver com vários motivos, né, que levaram a esse contexto de reinício do ciclo de alta dos juros, porque as sinalizações que foram sendo dadas pelos diretores, principalmente pelo diretor de política monetária, agora o próximo presidente do Banco Central, de que não estaria descartado o aumento, que o Banco Central estava atento à pressão na demanda agregada da economia, à evolução da inflação, dos preços, etc. Isso criou um clima combinado com as pressões de setores do mercado para que a expectativa, então, se concentrasse ao redor desse início de ciclo de alta de juros. O problema é que o Federal Reserve, o Banco Central americano, acaba de decidir nessa tarde reduzir os juros lá fora em 50 pontos base, né? E isso é fundamental para nós, porque quando os juros lá fora caem, o que acontece é que você tem um diferencial de juros, se a gente não fizesse nada com a nossa taxa, né, o juro lá fora diminuindo e a nossa taxa inalterada, você tem um diferencial, juro interno, juro externo, maior. Isso leva a uma atratividade maior, né, um crescimento da atratividade ao capital externo e um efeito positivo do ponto de vista da taxa de câmbio. O real tende a se apreciar, isso colabora para a inflação, né, por conta do custo dos produtos importados, etc, etc. Então, nós vamos ter um quadro bastante sui generis, que é essa combinação dos Estados Unidos derrubando o juro e aqui no Brasil nós vamos começar a aumentar a Selic. Isso tem alguns desdobramentos interessantes que a gente pode discutir, né? Provavelmente a taxa de câmbio se apreciando, o real se apreciando, uma ajuda para a inflação e até pavimentar para o ano que vem, talvez o início de um ciclo de afrouxamento monetário, e aí vai depender do fiscal também, se a gente vai fazer a lição de casa do lado fiscal, das contas públicas, etc, etc. Felipe, boa tarde, Sakamoto aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Confirmando essa expectativa de que o juro suba pelo menos 0,25 no Brasil, né? Você acha que, bem, vai ter um impacto direto, é claro, na inflação, isso tem um impacto na inflação, mas você acha que, até porque vai ter aumento de afluxo de dólar, um monte de coisas no meio disso, uma certa retenção no consumo, só que você acha que isso vai influenciar no ritmo de queda do desemprego? Né? Porque é o seguinte, uma coisa muito doida é que no Brasil as expectativas sobre o tamanho do PIB, sobre desemprego e sobre renda não têm se confirmado, né? Você tem tido um aumento do PIB acima do esperado, uma queda da desemprego acima do esperado e um aumento da renda média do trabalho acima do esperado. Você acha que com esse aumento de 0,25 vai mexer nessa curva de queda do desemprego ou ainda também é muito cedo, dado que as previsões estão difíceis de serem previstas? Olha, Sakamoto, boa questão, né? A economia, eu sempre gosto de frisar isso, eu já falei aqui com vocês, usei essa metáfora, é um sistema de vasos comunicantes, né? Então, nós estamos tendo um quadro interessante. Um economista, o ex-ministro Delfim Neto, o saudoso Delfim Neto,
dizia, figura controversa, mas com frases fantásticas, né? Ele dizia que economista é bom, mas economista é bom de analisar o passado, né? De analisar o passado a gente tem excelente. O difícil é fazer projeção, fazer estimativa, prognóstico, porque você, em alguma medida, você tem que considerar premissas, né, que muitas vezes não se verificam. Então, o que vai acontecer com a atividade econômica, a inflação, o desemprego e os juros, né? Tudo, uma coisa depende da outra. Veja que o PIB, por exemplo, nesse ano, nós e a torcida do Corinthians vamos errar, né? Por quê? Porque ele está vindo acima do esperado. A arrecadação do governo, consequentemente, está vindo acima do esperado. E, por outro lado, ainda que você já tenha alguns sinais na inflação de serviços, de pressões, etc., mesmo com o mercado de trabalho apertado, né, o desemprego numa mínima histórica, ela continua sob controle, né? Agora vem o aumento dos juros, que vai jogar um pouco de água na fervura. Isso provavelmente vai levar a efeitos sobre a atividade econômica, sobre o PIB, mas eu não acho que vai frear o processo de crescimento em curso, até porque, como você saiu de uma taxa de juros mais alta no início desse ciclo de redução que se encerrou há algumas reuniões do Copom já, essa redução da Selic proporcionou uma recuperação da indústria, que a gente viu no PIB do segundo trimestre, uma alta dos investimentos privados. Então, isso não se abandona, não acaba da noite para o dia, né? A melhor expectativa hoje é o PIB crescendo, pegar uma média de 2, 3 anos, né, daqui até o fim do mandato do presidente Lula, por exemplo, em torno de 2,5%.